Fala, aventureiros! Hoje eu vou trazer o raio-x desse livrão aqui, ó, que é o Almanaque dos Monstros da Literatura, feito pela editora Trinca Literária. Mas antes de falar propriamente desse livrão aqui, eu quero dizer que a arte dele é sim feita por IA. E como eu vi muita gente reclamando sobre isso, seja na minha postagem ou até mesmo nas postagens feitas pela própria editora, eu vou colocar aqui primeiramente o meu ponto de vista sobre este assunto. Primeiramente, IA é uma tecnologia que veio para ficar. Não adianta a gente ficar esperneando e querendo voltar no tempo que não tem como voltar. Igual o celular, por exemplo, que substituiu aparelhos de som, telefones fixos e câmeras digitais, ou como as mídias digitais e a internet que acabaram com o DVD, o CD e as locadoras, ou até mesmo com os computadores que acabaram com as máquinas de escrever. Não adianta muito ficarmos brigando com a tecnologia e dando murro em ponta de faca. Precisamos aprender a conviver com elas e torná-las aliadas ao invés de nossas inimigas. Eu, por exemplo, tenho diversos amigos artistas. E para quem não sabe, eu mesmo sou um colorista e um artista digital. E este quadrinho aqui, ó, é de minha autoria. Ele foi desenhado por um artista, escrito por mim e colorido por mim. Mas enfim, o que eu vi nos comentários foi o pessoal crucificando os produtores desse livro. E daí eu me pergunto, eles feriram alguma legislação? Existe alguma legislação vigente que diga que não pode ser produzido livros usando artes com IA? Nada a ver. Não, eles não feriram nada. Fizeram o trabalho deles e cabe a você avaliar se vale a pena ou não comprar o livro. De nada adianta você ficar esperneando na internet, porque isso não vai fazer alguém que esteja a fim de comprar o livro desistir da compra. Uma perda de tempo. Sobre a IA em si, como eu disse, é algo que veio para ficar. E não é só o emprego de desenhista que está em jogo, mas empregos como redatores, revisores, arquitetos, engenheiros, programadores e muitos outros também estão em perigo. Mas apenas para aqueles que não evoluírem. Assim, eu, você, qualquer um de nós, devemos aprender a usar essas tecnologias ao nosso favor, e assim não ficar para trás. Desenhista, por exemplo, pode utilizar as IAs para gerar referências para um desenho, por exemplo, economizando tempo de pesquisa que ele gastaria na internet. Porque, no final das contas, a IA não irá substituir o emprego de ninguém, ela apenas irá transformá-lo, e aqueles que não se adaptarem ficarão para trás. E eu te pergunto, você deixou de usar ou assinar a Netflix para manter a sobrevivência das locadoras? Eu duvido. E para quem não sabe, a própria Netflix era uma locadora via correios. A pessoa ia lá, alugava via internet, recebia o filme em sua casa pelos correios, assistia e devolvia novamente pelos correios. Pesquise isso se quiser. Então, eu acho que 90% das pessoas que soltam comentários como "este livro é feito por IA e isso tira o emprego de desenhistas" estão sendo hipócritas. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. Porque, com toda certeza, essas pessoas utilizam IA para ilustrar, por exemplo, suas mesas de RPG. Ou pior, pegam imagens de terceiro no Pinterest, ferindo uma legislação de direitos autorais. Concordo que a IA precisa de legislação. É um campo ainda muito aberto. Por exemplo, quem que é o dono da imagem criada? É a pessoa que fez a imagem na IA ou é a pessoa que criou a IA que fez a imagem? Mestre, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ou será que a imagem, por ter sido criada por uma IA, é de domínio público? Não existe nenhum tipo de legislação sobre isso ainda. Mas dizer que a IA rouba ideia de artistas é outra hipocrisia, porque para criar, artistas também se inspiram em outros artistas, pelo menos quando estão começando, até criarem suas identidades próprias. Além disso, as IAs abriram portas para pequenos produtores que querem lançar um livro, mas que não podem pagar um desenhista para ilustrar tudo, já que isso é muito caro. Porém, a IA não resolve tudo. Para artes específicas, como capas, etc., você precisa de um humano, pois a IA nunca conseguirá representar 100% daquilo que você imaginou. Enfim, é tudo muito novo, mas tem gente que vai lá, esperneia e briga nos comentários. Mas isso não fará diferença, a não ser que você consiga realmente criar uma lei que resolva todas essas incertezas. Caso contrário, você vai ser só mais um chato da internet querendo biscoito para a sua opinião, que será simplesmente ignorada ou irá receber os biscoitos das pessoas que pensam como você. E ponto. Só isso. Uma perda de tempo.
Então, se você quer protestar de verdade, não compre livros com IA, não use IA e não seja um hipócrita. Para quem diz que fazer um livro desse com IA é fácil, vai lá e tente fazer. Tente escrever um prompt que crie imagens como essa sem nenhuma edição. E lembre-se, a arte é uma evolução constante. Temos artistas digitais, modeladores digitais, e apesar da IA ser algo novo e criar imagens com base em textos, não é simplesmente escrever e tá pronto. Muitas vezes precisa de uma edição em Photoshop ou em outros programas para ficar realmente bom. Bem, era este meu ponto de vista, e agora que eu expus ele aqui, vem comigo conhecer o raio-x desse livrão aqui. Fala, galera! Então chegou a hora da gente mostrar um pouquinho sobre o livro Almanaque dos Monstros e Literatura. Então, primeiramente, a qualidade do livro é excelente, a capa dura, ele é grande, tá vendo? Olha só. As páginas internas dele são um papel bem mais grosso, deve ser um couché aqui de mais de 100 gramas, é colorido, né? E é um papel brilhante, então é de excelente qualidade, né? Então, vou mostrar para vocês o livro, no interior dele aqui, ó, essa impressão aqui na parte interna da capa, que é um show, ou seja, é um livro assim de luxo mesmo, né? E eu vi assim, eu li nos comentários na época que eu estava olhando esse livro aqui, do pessoal realmente nessa briga por ser IA e tudo mais, e o pessoal desmerecendo até o valor do livro, falando que por ser feito imagens com IA, o livro estava muito caro e tal. E gente, para quem fala isso, você não entende nada de gráfica, porque fazer um livro desse aqui não é barato, tá? Capa dura, capa aqui com desenho na parte interna, esse papel aqui mais grosso, 100% colorido. Eu fiz um quadrinho recentemente totalmente colorido e o valor do quadrinho saiu quase R$1 a página. Então, vocês têm uma ideia aqui, olha, né? Se fosse mais ou menos isso, esse livro aqui tem mais de 165 páginas. Então, realmente, não é um material que fica barato de ser feito, né? O livro tem todas essas imagens que são, apesar de ser feitas por IA, eu achei que foi um trabalho muito bem feito, porque não é simples fazer isso aqui, tá, galera? O pessoal pensa que vai lá na IA, digita e já sai pronto, não é assim, tá? Tem todos esses textos aqui descrevendo as criaturas. Se você olhar com detalhes, você consegue achar uns defeitinhos por ser IA, por exemplo, o dedo aqui parece umas folhas, tá vendo? O pé dele aqui, eu vou mostrar alguns outros para vocês verem. E aí a gente tem todas essas descrições, né? Todas essas criaturas com essas descrições. E o que eu acho mais fantástico foi isso daqui, ó. A referência de onde essa criatura aparece. Não são referências modernas não, tá, galera? Olha lá, ó, Divina Comédia, 1321, tá vendo? A Metamorfose, de 8 depois de Cristo, tá vendo? Ali, quem escreveu. Então isso eu achei extremamente fantástico, porque você sabe onde é que surgiu aquela criatura, né? E eu gostei demais. Então, é um livro bem artístico, né? Ele é mais um livro artístico do que um livro para ser lido mesmo, porque eu realmente achei que as descrições são muito simples, tá? Podia ter sido melhor essas descrições, eu gosto bastante de descrições, mas eu gosto também de imagens. Mas talvez, se tivesse colocado uma imagem de um lado, uma descrição grande do outro, o livro ficaria mais completo. Mas isso não desmerece o livro é muito bem feito, e os textos aqui são bem diretos, bem simples, para você conhecer aquela criatura, né? E assim, quem gostou, vai lá no Google e pesquisa mais sobre a criatura. Excelente para você usar na sua mesa de jogo, na sua campanha de RPG, né? Então você pode aqui ter isso aqui como referência, buscar mais informações sobre aquela criatura, e essas referências aqui de onde elas foram criadas é o mais interessante, porque você pode buscá-la direto na fonte. Então outros detalhes aqui, ó, por exemplo, o pé aqui dessa esfinge, tá vendo? Ó, por ser IA, ó, tem esses probleminhas assim pequenos. Mas no geral, galera, olha que imagem bonita, né? E esse estilo que eles montaram, que parece um desenho feito com essas canetas tinteiras, assim, ó, que você vai riscando, né? Um desenho todo riscado, ao invés de ser desenhado mesmo. Eu achei assim que deu um charme total aqui no livro. A maioria das criaturas são criaturas de folclore bem antigo, né? Mas a gente tem coisas modernas também, né? Como coisas do Harry Potter, que a gente já viu ali, Dementador, e do Senhor dos Anéis, né? Então a gente tem bastante coisas assim da literatura mais moderna, né? Não é uma literatura... Harry Potter, tudo bem que é bem contemporâneo. Senhor dos Anéis já tem quase 100 anos aí, mas também é contemporâneo. Perto das outras aqui, por exemplo, aqui, ó, 1817, tá vendo? 1887, então são folclores bem antigos. 1928, ó, a Yara, do folclore brasileiro.
E galera, o meu veio com um defeitinho aqui, ó. Infelizmente veio com esse rasgo aqui, tá vendo ali? Não sei o que aconteceu, mas já deu para consertar aqui. Eu não vou colocando Durex para não estragar mais, né? Mas ocorreu esse defeitinho. No mais, aqui ó, eu li recentemente esse livro, inclusive tem um raio-x aqui no nosso Instagram sobre o Médico e o Monstro, o que eu achei dele. Eu li agora no final do ano de 2024 e início de 2025. Criaturas aqui do folclore nórdico, né? Jotun. Então, galera, é um livro aí para ser apreciado, né? Um livro assim que realmente é interessante. Algumas coisinhas, por exemplo, esse daqui, se não me engano, olha, a descrição não bate muito com a imagem, mas foi um dos poucos que eu encontrei, tá? Porque aqui fala que, olha, aparência inchada, tá vendo? Por sua ligação com a terra, com os mortos. Então acabou fazendo uma criatura morta, não inchada aqui, né? Grotesca, uma criatura tipo aquelas do Warcraft, aqueles gigantes do Warcraft que são todos costurados, né? Inchados, como se tivesse podridão por dentro. Mas a maioria das imagens bate realmente com a descrição e são, assim, bem feitas, né? Como eu disse, feitas por IA, porém de uma forma muito bem feita. Porque você fazer isso aqui com IA não é simples. Se você for lá no prompt tentar fazer isso aqui, escrever e mandar fazer, não vai sair, tá? E com certeza teve toda uma edição aqui, às vezes a edição até mesmo dentro da imagem, edição de borda, edição dessas caixas, tudo isso aqui foi feito pelos artistas que são descritos lá, que eu dei uma conferida. Eu não achei exatamente o Instagram deles, mas eu acredito que sejam eles, e eles são designer gráficos, né? Então, ou seja, eles trabalham com montagem realmente de diagramação, layout e tudo mais. Então essas imagens aqui com certeza tiveram um tratamento aí em Photoshop ou em outros recursos aí de edição de imagem. Tá vendo? Um personagem bem moderno, de 1986, do Stephen King. Todo mundo provavelmente conhece, assistiu os filmes, né? Tem filmes mais antigos, filmes mais modernos. E vai sair uma série aí na HBO Max, né? E muitas criaturas aqui que a gente via no RPG, né? Por exemplo, Quimera, aqui um do Harry Potter, né? Tá vendo? Olha, muitas criaturas do nosso RPG, o Rei Rato, o Rock. Então, sim, o Sauron também, do Senhor dos Anéis, que é uma literatura mais moderna, né? 1955. Então, galera, assim, é um prato cheio para quem curte arte, folclore, né? E criaturas, né, do folclore mundial aí, das mitologias, né, mitologia mundial. A gente tem mitologia aqui hindu, coreana, japonesa, brasileira, né, americana. Então a gente tem todo quanto é tipo de mitologia aqui que são representados aqui no nosso descrição. O Uruk-hai também eu achei que não representou bem, que a gente tem aquela visão dele do filme do Senhor dos Anéis, né, mas pela descrição aqui não quer dizer que esteja errado. Né? Pode ser realmente dessa forma. Esse personagem aqui que eu adoro também, né? Que é o Rei Macaco, lá, vários filmes que existem do folclore oriental. Então, galera, tem muita coisa que eu não conhecia, a maioria eu já conhecia, né? Porque a gente usa isso aqui em mesa de RPG, a gente vê isso aqui em mesa de jogo. E um detalhe aqui, tá vendo? Tem uma assinatura aqui, olha, ou seja, teve um efeito aqui, teve um trabalho aqui de um artista sim. Então, voltando aqui, muitas das criaturas aqui eu conhecia, né? A maioria são comuns aí para quem joga RPG, e outras são criaturas novas realmente que você nunca ouviu falar. E muitas delas se interligam, você vê que um folclore e outro, né? Uma coisa lá da Ásia é comum com uma coisa aqui da América. Então é interessante isso, porque o folclore, ele provavelmente era igual os dragões, que são uma ideia coletiva, né? Tem todas as culturas. E aqui também a gente percebe isso. Ao ler esse livro, você percebe algumas coisas que são comuns entre diversas culturas. Então, olha lá, vai de A a Z, né? Finalizando aqui com o zumbi, terminando com essa arte incrível, né? Um material muito de altíssima qualidade, primeira, tá vendo? Todo ilustrado, então não tem uma página que não tem ilustração, inclusive os versos das capas, né? E é isso, galera. Tá aí o trabalho primoroso da Trinca Literária, né? A editora aí que produziu esse livro lindão. E para quem curte arte, mesmo que seja uma arte digital, uma arte feita por IA, tá aí a nossa dica
esse livro aqui com essas criaturas para você utilizar tanto como inspiração para os seus desenhos ou até mesmo para sua mesa de jogo, sua mesa de RPG, para você mostrar para os jogadores as criaturas que você pretende utilizar ou que você vai utilizar naquela mesa. Então tá aí, Almanaque dos Monstros, da Literatura, da Trinca Literária.